Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como título: Cuide bem da sua língua. Isso nós podemos ver no capítulo 3 da carta de Tiago. Daí você pode me perguntar qual a importância de termos uma língua bela. A língua é que determinará se somos ou não pessoas belas. A língua é capaz de nos proporcionar alegrias continuamente. Tem poder para transformar uma pessoa sem graça em alguém verdadeiramente atraente. Pode curar feridas e mágoas. E é capaz de acalmar os ânimos também. A língua dá esperança aos que são desesperados. E por meio dela, podemos mostrar o caminho do Senhor aos perdidos. A Bíblia compara a língua ao leme de um navio, que, embora pequeníssimo, é capaz de controlar a direção de toda a embarcação. A língua possui a capacidade para fazer tanto o bem quanto o mal. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, versículo 21. Disciplinar a língua não é tarefa tão fácil. Por exemplo, Deus deu ao profeta Isaías uma visão da magnífica santidade divina e depois santificou a língua dele. Isaías percebeu que os próprios lábios precisavam ser purificados. Disse ele: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Versículo 5 de Isaías 6. Então, um dos serafins pegou uma brasa viva do altar e com ela tocou os lábios do profeta. Aquele ato foi um sinal de que Isaías havia sido perdoado e restaurado, e talvez tenha servido também para mostrar que o processo de purificação da língua implica dor. Versículo 7 de Isaías 6 diz: Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Somente após todo esse processo é que Isaías encontrou-se preparado para servir o Senhor e pôde afirmar: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai. Há duas verdades nesses versículos. A primeira é que quando nos damos conta da santidade de Deus, percebemos o quanto a nossa língua necessita de purificação e urgente. A segunda é que precisamos deixar que o Senhor limpe a nossa boca, para que estejamos aptos para servi-lo. Não podemos embelezar a língua com base apenas em nossa própria capacidade. Precisamos da atuação do Espírito Santo de Deus, que transcende a força humana. A Bíblia não guarda silêncio sobre a arte de ficar calado. Provérbios 10, 19 diz que no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. O autor de Eclesiastes diz que há tempo de estar calado e tempo de falar. O Salmo 4 ensina que temos de consultar no travesseiro o coração e nos aquietarmos. E na carta de Tiago lemos: Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Mas a tendência humana é justamente fazer o contrário. Estamos sempre prontos para falar e somos tardios para ouvir. Precisamos de muito mais força muscular para conter a língua do que para colocá-la para funcionar. Quando o assunto é fofoca, a língua bela é aquela que se cala. Poderíamos evitar muita confusão se moderássemos mais a língua. Tiago relaciona as palavras à ira
ele diz que todos nós devemos ser tardios para falar e tardio para nos irarmos. O que magoa e fere as pessoas não é o fato de pensarem de forma diferente umas das outras, e sim as palavras ditas precipitadamente, quando discutem tais diferenças. Além disso, quando falamos demais, irritamos os outros. É por isso que os falantes compulsivos têm dificuldades em cultivar relacionamentos. Em geral, aqueles que sabem ouvir são mais queridos do que aqueles que soltam a língua desenfreadamente. Uma forma simples que temos de ajudar as pessoas é sendo bons ouvintes. Geralmente, aqueles que se sentem solitários e atribulados, que estão para tomar decisões ou que simplesmente necessitem de alguém que lhes dê atenção, gostam de poder conversar. Basta apenas que sejamos disponíveis para ouvir. Muitos dos nossos problemas poderiam ser solucionados ou pelo menos amenizados se tão somente aprendêssemos a ouvir. Por exemplo, Elias esperava que Deus lhe falasse no vento, no terremoto e mais tarde no fogo. No entanto, foi mediante um ciclo tranquilo e suave que o Senhor se revelou a ele. Se o profeta não houvesse se aquietado e escutado com bastante atenção, não teria ouvido a mensagem de Deus para ele e para o povo de Israel. Zacarias 2, o Salmo 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. E Zacarias 2:13 fala: Cale-se toda a carne diante do Senhor. A oração deve ser um diálogo com Deus e não um monólogo. Assim como a boca, os nossos ouvidos também devem participar da interação. Se pedirmos ao Senhor que nos oriente, precisaremos estar bem atentos para podermos ouvi-lo. Uma das características da verdadeira espiritualidade é a expressão sincera da nossa gratidão ao Senhor. De acordo com Romanos 1, qual foi o grande pecado daqueles que se afastaram de Deus? Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. O texto diz ainda que após terem se recusado a reconhecer a divindade do Criador, insultaram-no, fazendo imagens de aves, quadrúpedes e répteis para representá-lo. Depois, desonraram o próprio corpo, entregando-o à imoralidade. Mas o fato é que a raiz de tudo isso foi a negligência em dar graças ao Senhor. Os filhos de Deus, de maior destaque na Bíblia, foram indivíduos que souberam agradecer. O rei Davi, por exemplo, escreveu muitos salmos de gratidão a Deus. A maior parte das cartas de Paulo começa com uma frase de agradecimento ao Senhor. Além disso, o apóstolo também dirigiu palavras de apreço a pessoas específicas, como fez em relação a Priscila e Áquila e a Onesíforo. A maioria dos cristãos deve se lembrar da história registrada em Lucas 17, do versículo 12 ao 15, sobre os 10 leprosos que Jesus curou. A Bíblia diz que somente um deles voltou para agradecer. Os outros 9 foram embora, sem nem ao menos olhar para trás. Esses receberam apenas a bênção da cura física. Mas o homem que expressou sua gratidão foi duplamente abençoado. Além de obter a cura, pôde também conhecer aquele que era capaz de curar, experimentou o poder restaurador e conheceu pessoalmente a fonte de onde de tal poder emanava. Descobriu então que aquele que curava também era capaz de salvar.
Assim, não apenas o seu corpo foi curado, mas também a sua alma. A gratidão está sempre ligada à comunicação e a um relacionamento pessoal, um vínculo de amizade. Ela revela o enorme valor que o relacionamento tem para nós. Da mesma forma, quando manifestamos gratidão a Deus, mostramos que temos uma relação pessoal com Ele. Por isso, é importante que a expressemos. Uma oração bonita não é aquela em que apenas apresentamos as nossas petições a Deus, e sim aquela em que nos lembramos de lhe agradecer por bênçãos já recebidas. Quando pedimos que o Senhor nos abençoe, devemos também ser gratos por aquilo que Ele já nos deu. Provérbios 31 descreve uma mulher que teve a felicidade de ser reconhecida. Os versículos 28 e 29 dizem: levantem-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. A família dessa mulher tinha o hábito de expressar gratidão e reconhecimento. A língua agradecida funciona como um elo de amor em todos os relacionamentos, especialmente nos familiares. Nós encontramos aquilo que procuramos, seja o bem ou o mal. Aquele que é grato saberá apreciar a simpatia do vizinho, em vez de ficar reclamando do cachorro dele, que late sem parar. Saberá valorizar a verdade expressa na pregação da palavra de Deus, em vez de olhar para os outros, por exemplo. Aqueles que reconhecem o valor do amor de Cristo, que o levou a se entregar por nós, tenham em Jesus o seu modelo de comportamento. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, que venhamos a cada dia agradecer por tudo que o Senhor nos fez, não só em questão de bênçãos materiais, financeiras, de saúde e até espirituais, mas por tudo que Ele é, que é o Criador Todo-Poderoso, lembrando-nos de que sem Ele nada podemos fazer. E graças a Ele estamos vivos, com saúde, e podemos expressar a nossa gratidão para Ele através da nossa boca. Porque somente a Ele toda honra, todo louvor, toda vitória, toda gratidão, em nome de Jesus. Vamos orar. Santíssimo Deus, poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nesta tarde nós queremos Te agradecer, Pai, porque mais um dia podemos estar aqui diante de Ti, Pai, expressando a nossa gratidão, expressando, Pai, o nosso imenso amor por Ti, porque reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, mas contigo nós somos mais que vencedores. E nesse momento aqui nós colocamos diante de Ti a nossa vida, a nossa família, o nosso ministério, tudo aquilo que nos pertence. E agradecemos, embora um momento ou outro passemos por uma leve momentânea tribulação, mas apesar de tudo, nós não murmuramos, não reclamamos, porque nós sabemos que é a Tua palavra que nos garante, que Romanos 8, 28, que todas as coisas conjuntamente colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Muito obrigada, Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Eu convido você a nos acompanhar no canal do YouTube Igreja Poder de Cristo. E se você quiser enviar a sua mensagem com pedido de oração, você poderá fazê-lo no seguinte telefone: 0 operadora 11 9 42 29 55 33. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.